Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 3 de Química do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para a outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? O, o átomo, segundo o modelo atômico de Bohr, tem o núcleo, onde é constituído de prótons e nêutrons. P prótons e N de nêutrons. E aqui em volta desse núcleo tem a eletrosfera. E aqui nessa eletrosfera eu tenho os elétrons. Eu vou colocar aqui o E de elétron, outra bolinha aqui de elétron. E aqui eu vou fazer uma outra camada onde eu tenho mais elétrons. E aí, quando esse elétron sai da camada mais próxima do núcleo para a camada mais distante do núcleo, ele ganha energia. Então ele sai do próximo do núcleo para o ele sai aqui próximo do núcleo para a parte mais externa do núcleo, ele vai ganhar energia. E quando ele ganha energia, ele retorna para o seu estado inicial e emite uma luz, logo ele vai perder energia voltando para o seu estado inicial. O nome dado para quando o elétron ganha ou perde energia, ele é chamado excitação. Então aqui temos as afirmações. A. Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para a outra mais afastada, o elétron absorve energia. Correto. Letra B. Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para outra mais próxima, o elétron emite energia. Corretamente. A B está completando a alternativa A. C. Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia. Quando o elétron fica aqui na sua mesma camada, sem migrar, sem pular da sua camada para outra, ele não vai perder e também não vai ganhar energia, corretamente. Letra D. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado ionização. Aqui está errado. Ionização é o processo pela qual é chamado de íons, é quando forma íons. Já é outra matéria, é quando tem uma substância iônica e quando ela está dissolvida em água, ela vai liberar íons positivo e negativo. Não é o que diz a matéria a respeito do modelo atômico de Bohr. Letra E. O modelo proposto é aplicado com êxito somente ao átomo de hidrogênio. Esse modelo aqui, ele foi aplicado no átomo de hidrogênio porque o hidrogênio tem apenas um elétron. Então, quando o elétron sai da sua camada para a outra camada, ganhando ou perdendo energia, saindo da sua camada ou retornando para a sua camada, então foi aplicado com êxito, corretamente também. Então aqui está em discordância com o modelo proposto por Bohr, é apenas a alternativa D. Atividade 2. Leia o poema apresentado a seguir. Pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar, átomos, às vezes são essas coisas em química escolar. Letra A. Sobre o poema, responda: quais os modelos atômicos mencionados no texto? Justifique sua resposta. Pudim de passas
foi o que foi citado por Thomson. O modelo atômico dele foi comparado a um pudim de passas, onde seria que uma massa toda positiva, recheada aqui das passas que seriam as recheadas aqui de elétrons, aqui com cargas negativas. Bolinhas se chocando. O modelo atômico de Dalton, ele foi considerado o modelo atômico da bola de bilhar. Então, bola de bilhar é uma bola de sinuca. Então, aqui eu coloquei 3 bolinhas, como se fossem as bolas de bilhar. E os planetas do sistema solar é o modelo planetário, o modelo atômico de Rutherford, planetas do sistema solar. Aqui eu fiz aqui um desenho aqui do Sol e aqui Mercúrio, aqui na órbita aqui Vênus, na outra órbita aqui Terra, que na verdade nos elétrons, aqui nessa primeira camada eu tenho 2 elétrons, na outra 8 elétrons e por aí vai. Mas o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, que tem uma certa semelhança com os planetas do sistema solar. Atividade 3. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por... O primeiro modelo atômico foi de Dalton, depois de Thomson, depois Rutherford e por último de Bohr. E foi o Bohr que ele explicou a excitação dos elétrons. Por exemplo, tem o núcleo do átomo e os elétrons ficam aqui em volta. Aqui eu vou fazer 2 camadas de elétrons. Quando esse elétron sai dessa camada e migra para uma camada mais externa, ele vai ganhar energia. Quando ele ganha energia, ele migra dessa camada próxima do núcleo para uma camada mais distante do núcleo. Ele ganha energia. Ao retornar para a sua camada de origem, ele vai emitir essa luz. Então foi Bohr que explicou isso. Atividade 4. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, o intitulando Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, na qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos em particular. Seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, temos 5 postulados, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e aqui nós vamos escolher qual é dos 5 postulados ainda que é correto nos dias de hoje.
A matéria é constituída de átomos indivisíveis? Afirmativa errada, porque o átomo ele é dividido de acordo com Thomson. No modelo atômico de Thomson, ele descobriu que o átomo é dividido e que há partículas subatômicas, pela qual ele descobriu os elétrons. Elétrons, prótons, então essa afirmativa 1 está incorreta. Afirmativa 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Essa afirmativa também ela é incorreta, porque nós temos elemento químico que possui massa diferente. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Essa afirmativa também está incorreta, pois aqui diz que elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Então, nós temos uma classe de elementos químicos que chama isóbaros, que possui o mesmo número de massa, é elemento químico diferente e possui o mesmo número de massa. Por exemplo, um elemento X e um elemento Y. O número de massa dele vai ser, vamos supor, 40, aqui também vai ser 40, a mesma coisa. Então, se o número de massa é igual, o elemento químico deveria ser igual, de acordo com essa afirmativa. E não é. Eu tenho elemento químico diferente com a mesma massa. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Afirmativa incorreta. Na matéria de radioatividade, a gente percebe que na fusão nuclear e na fissão nuclear, átomos são destruídos para haver uma nova formação de novos átomos. Então está incorreta. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa afirmativa está correta, porque, por exemplo, o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio, junta aqui dois átomos de hidrogênio, forma o gás hidrogênio. Junta dois átomos do elemento químico oxigênio, forma o gás oxigênio. Se junta o gás hidrogênio com o gás oxigênio, vai formar água, que é o H2O. A quantidade de átomos para igualar, basta analisar. Aqui eu tenho 2 hidrogênio, aqui eu tenho 2 hidrogênio. Aqui tem 2 oxigênio, aqui eu vou colocar 2 oxigênio. Agora que mudou para 4, 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Aqui eu coloco 2, 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. O oxigênio aqui, 2 vezes 1, 2 oxigênio. E aqui 2 vezes 1, 2 oxigênio. Então a afirmativa 5 está correta. Átomos de elementos químicos, outros átomos, eles combinam, átomos de outros elementos combinam em proporções de números inteiros para formar compostos ou outras substâncias. Atividade 5. Frente às estratégias em utilizar radiação ultravioleta no combate à Covid-19, conforme descrito na reportagem na introdução do plano de estudo tutorado, pesquise e responda à importância da evolução da ciência como mecanismo para auxiliar na medicina e, sobretudo, no combate ao coronavírus. Assim, faça um paralelo de como o desenvolvimento de modelos atômicos contribuiu para o desenvolvimento da sociedade. Eu coloquei um simples rascunho, mas vocês poderão fazer pesquisas à vontade e abusar da internet para poder coletar o máximo de informações para colocar nesse espaço.
pode utilizar esse espaço aqui de baixo para completar. Eu coloquei: a matéria é constituída por átomos. A matéria, eu quero dizer qualquer matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Todos os objetos existentes são formados por átomos, ou seja, a caneta, o papel, a mesa, a lâmpada, o celular, a régua, tudo é formado por átomos. Tudo que é matéria é formado por átomos. Os modelos atômicos contribuíram muito para o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Nós vimos aqui 5 modelos atômicos até agora. Cada modelo atômico teve a sua importância e cada modelo, na sua época, houve a sua importância. O primeiro foi importante, o segundo modelo foi para auxiliar, incrementar, melhorar o primeiro. O terceiro modelo houve a necessidade para melhorar o segundo e o primeiro, e assim por diante. Pode ser que nos dias atuais haja a necessidade de criar um outro modelo atômico. O estudo do átomo contribuiu para a manipulação de alimentos e em produtos em geral. Contribuiu também para entender que o álcool e sabão é eficaz na destruição do envelope lipoproteico da Covid-19. Essa manipulação aqui pode ser de alimentos, de medicamentos, de produtos de limpeza, produtos em geral, máquinas agrícolas, máquinas utilizadas na medicina, máquinas utilizadas na tecnologia, na área da informática. Então, o estudo na área do átomo foi muito importante e contribuiu em tudo, praticamente. E aqui fala a respeito da radiação ultravioleta, mas algumas pesquisas dizem que a radiação ultravioleta, ela às vezes mata os germes e é eficaz no combate à Covid-19, mas ela às vezes não é benéfica ao ser humano. Então ainda está em fase de teste, não está sendo uma pesquisa pronta e acabada. O que está sendo aconselhável é lavar as mãos com água e sabão e, se não achar o sabão, utiliza o álcool. Não achou sabão e água para lavar as mãos? Utiliza o álcool. Qualquer um dos dois vai destruir essa camada aqui de gordura do vírus e vai proteger a pessoa. Mantenha a distância mínima de 1,5 m. Use máscaras, evite aglomerações e tudo dará certo. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nessa videoaula. Faça os comentários aí que vocês acharem convenientes. Dê um joinha aí no vídeo. Comente sobre o que vocês acharam e até a próxima.